E chegou aquele momento de a gente poder avaliar o relatório do segundo trimestre de 2024 em relação ao BB Seguridade, na minha humilde opinião, uma das melhores seguradoras listadas na Bolsa Brasileira. Vamos entender direitinho alguns nuances, não apenas aquela restrição à mera leitura dos slides, não, sempre um pouquinho mais para vocês. E lá no final a gente vai trazer uma pequena percepção sobre o programa de recompra de ações que foi questionado na parte de perguntas e respostas durante a teleconferência. Então vem comigo que você com certeza vai sair com muito mais informação do que você chegou até aqui. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, ou VDA, e hoje então a gente vai começar aqui a falar sobre a seguradora que eu gosto bastante. Já tive na carteira, fiz uma troca lá no passado em relação a BBAS, né, o Banco do Brasil, mas a grande verdade é que não é que eu me arrependo, tá? Porque eu acho que não foi uma troca ruim, não. Mas essa empresa está sempre no meu radar. Então vamos começar. Só para formalizar aqui com vocês, BB Seguridade, resultado segundo TRI de 24. O vídeo está sendo gravado no dia 6/8 de 2024. Quando a gente pega aqui os próprios destaques que a seguradora coloca, ela vai assumir um resultado acumulado do semestre. Não acho ruim, mas fica um pouco distorcido se você não souber o que aconteceu no primeiro trimestre, né? De maneira geral, vamos ficar atento a isso, mas o lucro líquido ele cresceu quase 12% e o lucro líquido gerencial subiu 3,1%. Tudo bem, não tem problema nenhum. Nas suas principais linhas, seguros, previdência, capitalização e corretagem, perceba que nós só tivemos aumento, né? Ali na receita de corretagem, na parte de reservas de arrecadação, a captação líquida aumentou bastante e as reservas também, na parte de previdência agora. E aqui, por mais que tenha diminuído, mas sinistralidade é bom que caia, quanto menor, melhor. E os prêmios emitidos ali cresceram por volta de 5%, então vai tudo bem nessa seguradora, nada que preocupe a gente nesse momento. Mas não basta crescer apenas em relação aos números se você não mantém a qualidade, né? Muitas empresas acabam pecando, elas crescem apenas em números, mas no final do dia a qualidade tende a cada vez ser menor, e isso pode ser fatal para alguns negócios. Aqui, uma das formas de você conseguir avaliar a percepção de qualidade do serviço prestado e aí a percepção do cliente é você olhar um pouquinho sobre o NPS. Ele cresceu ali nos últimos 2 anos 6,4 pontos, acho pouco em relação ao período, né? Obviamente que eles não colocaram aqui 2 anos à toa. Você nunca viu uma comparação de 2 anos, né? Você vai ver ou trimestral ou no máximo anual. Então assim, tá subindo, mas está bem de ladinho, né? Tá tudo certo. Aqui as reclamações elas também caíram e aqui curiosamente eles colocaram 12 meses. Ora as bolas, né? Mas tudo bem, está caindo a reclamação, está aumentando o NPS, é isso que a gente quer. Então, qualidade e quantidade andando aí de mãos juntas. Indo para aquilo que mais interessa, já que o nosso lucro gerencial ele vai ser o responsável para trazer para a gente a nossa percepção de dividendo, né? Tivemos ali no primeiro semestre 3,6 e agora no primeiro semestre de 24, 3,7. Estou falando aqui o acumulado do lucro líquido ajustado. Temos algumas variações, algumas normalizações de acordo com algumas regras de contabilidade, regras também da própria SUSEP, que é o órgão que vai definir como é que a banda toca, né, em relação a esse ambiente de seguros e resseguros no Brasil, mas a gente não vai ficar entrando muito nesse detalhe não, tá? De verdade, acho que não agrega muito nesse momento. O fato é que o resultado financeiro ele saiu ali no segundo trimestre de 23 de uma porcentagem de 20%. Então, de cada R$ 100 de resultado, nós tínhamos ali R$ 20,40 vindo do braço financeiro. E agora, nesse segundo TRI de 24, nós tivemos uma pequena queda para 17%. Isso preocupa a gente? Não, não preocupa. Mas isso traz um pequeno parênteses para a gente poder conversar sobre a dinâmica de operacional e de financeiro em relação às seguradoras. Pensa comigo, para quem já sabe, é uma revisão, para quem não sabe, guarda isso na sua cabeça para você nunca mais esquecer. Por que que tanto bons investidores brasileiros, quanto investidores estrangeiros, como até o Buffett, eles gostam bastante do setor de seguros? Porque ele é muito resiliente às oscilações econômicas do país. Como assim, Bruno? Ganha nos dois lados.
Pensa num país que está próspero, ele está voando, a economia está aquecida, você pode entender necessariamente que a gente está com uma baixa taxa de juros e inflação controlada. O que as pessoas fazem quando a gente está numa situação dessa? A gente faz financiamento de casa, de carro e outros patrimônios. Super normal, até porque o dinheiro está barato. Se isso é saudável ou não é uma outra discussão, mas o fato é que a pessoa começa a ter mais patrimônio. E junto com o patrimônio vem a preocupação de perder esse patrimônio. Então, a BB Seguridade, nesse momento, ela consegue vender mais seguros. O lado operacional dela cresce. Então, ela vai ter uma impulsão desse lado da sua operação como um todo, do seu resultado consolidado como um todo. Quando você tem o contrário, taxas de juros elevadas, o dinheiro está caro, né? Financiamento não está tão fácil, aquela casa que você iria comprar, você joga mais uns 2 ou 3 anos de aluguel, porque não está nesse momento agora, né? Fica um pouco mais complicado. Então você não tem tanta construção de patrimônio, aquisição de patrimônio. Logo, o seu seguro, né? O seu desejo para ter algum seguro, ele tende a ser menor. Bom, BB Seguridade vai dançar nesse momento? Não. Por quê? Com as taxas de juros elevadas, você consegue ter melhores rentabilidades das suas aplicações financeiras. Todo aquele dinheiro que a BB Seguridade conseguiu acumular naquele momento próspero da economia, ela pega agora nesse momento um pouco mais desaquecido e faz aplicação financeira, fazendo com que o seu resultado financeiro possa ser, ora, mais expressivo, ora, menos expressivo. Mas percebe que é uma relação de gangorra, mas o lado bom qual que é? Na média, uma seguradora bem estruturada, ela consegue sempre lucrar, ela sempre consegue trazer resultado resiliente para os seus investidores. Por isso que eu gosto bastante, estou sempre de olho nesse setor. Tudo bem? Avançando aqui para a questão dos variantes, né, dos principais componentes, melhor dizendo, que mexeram com o nosso lucro líquido, eu não vou entrar muito em detalhes nesse momento, mas preste atenção visualmente. Eu fiquei até um pouquinho preocupado que uma pessoa lá do nosso Vida de Acionista, que faz parte da nossa comunidade fechada, ele falou assim: Bruno, eu não estou achando nenhum valor negativo nos balanços. Como assim? Não teve despesa, não teve saída, etc. Eu falei, mas como que você não está enxergando? Ah, nenhum número eu vejo sinal negativo. Eu falei, opa, né? Bem simples a gente resolver isso aqui. Tem duas formas de você representar quando é algum valor negativo. Você pode colocar aqui o símbolozinho de menos, que é super normal, mas em algumas demonstrações de resultados, a gente vai acabar colocando ali entre parênteses. Então essa é só uma linguagem um pouco mais técnica. Tudo bem? Não se preocupe com isso. Eu sei que é super bobo, super elementar, mas isso estava prejudicando muito, estava gerando ansiedade para esse nosso inscrito. E eu acho que é legal, às vezes, a gente também fazer uma revisão, não custa nada, né? Ninguém aqui pode ter compromisso com o erro. Mas tudo bem. Olha aqui de maneira bem geral, tá? Brasilseg, corretora, Brasilprev, Brasilseg, quase tudo, né? Tirando ali a Brasilseg, quase tudo com resultados ou variações positivas. Perfeito. Essa parte de comissionamento, lembra? Comissionamento, o índice de comissionamento está muito relacionado à comissão que efetivamente você vai deixar com aquele vendedor da BB Seguridade. Então, para que o seguro chegue até o cliente, tem que ter uma parte comercial muito importante, muito forte, bem estruturada, bem direcionada e bem treinada. Você acaba trazendo ali um certo custo, já que eles têm que ser remunerados. Então, o comissionamento está relacionado a isso. Nada muito expressivo, tá? E demais componentes aqui, que definitivamente eu não vou entrar nesse assunto, porque ele é mais específico e mais técnico, nós tivemos uma redução de 292 milhões. De todo modo, os braços operacionais, de maneira geral, apresentaram aumento. Então, tá tudo bem. Agora vamos ver a variação do resultado financeiro. Tá vendo? Fiz a leitura do resultado operacional, agora o financeiro. E esse item, né, marcação a mercado, teve ali um resultado bem negativo de 150 milhões. E o destaque aqui, na realidade, é o comparativo. Porque no primeiro semestre de 23, nós tivemos ali um aumento, um superávit, um crescimento de 129 milhões. Então, na realidade, estava bem positivo, zerou e ficou negativo. Logo, a diferença deu um impacto de quase 280 milhões. Nada que vai mudar muito a nossa realidade, tá tudo bem, tá tudo certo, mas faz parte do jogo. O importante é olhar o consolidado. E por que eu não entrei muito em cada um daqueles segmentos do lado operacional?
Porque eu vejo algumas pessoas, às vezes, deixando de estudar o básico da sua empresa. Você sabe que BB Seguridade não é uma seguradora, não é verdade? Você sabe que ela é uma holding pura, exposta apenas ao setor de seguros e, portanto, a gente pode falar que ela é uma grande seguradora. Mas o termo técnico, na verdade, para BB Seguridade é que ela é uma holding. Tudo bem? Olha só, e ela é composta por alguns braços. A parte efetivamente de seguro, ali da Brasilseg, ela representa 41% do seu resultado. A Brasilprev 12, a Brasilcap 2 e a Brasildental 0,2. Aí eu te pergunto, peraí, você vai estudar Brasilseg com o mesmo empenho e afinco que você vai estudar Brasildental? Ou você vai estudar Brasilprev com a mesma disposição que você tem para estudar Brasilcap? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Seu tempo ele é escasso. Na verdade, o tempo de todo mundo é muito escasso. O que você tem que olhar aqui em termos de resultados? Brasilseg e Brasilprev, que na hora que a gente coloca as questões dos resultados, incluindo a corretagem, a gente está falando de 72 mais 18, a gente está falando de 90% do resultado da holding BBSE. A gente está contemplando apenas na Brasilseg e na Brasilprev, colocando os seus valores da corretagem. O restante é muito irrelevante. Você pode até estudar, não tem problema nenhum, mas ele é muito menor. Tudo bem? Então vamos fazer esse pequeno raio-x aqui desses dois braços, Brasilseg e Brasilprev. Mas antes eu lembrei de um negócio que é importante. Expiração dos acordos, que é um ponto que às vezes as pessoas me perguntam. Junho de 31 e outubro de 32 são os principais carros-chefes e eles têm ali relativamente daqui uns 7, 8 anos mais ou menos para isso vencer. Pessoal, primeira coisa, tá? É muito tempo até lá, então não vou nem ficar tentando adivinhar o futuro nesse aspecto. E uma outra questão muito importante. Tá vendo aqui o quanto que o Banco do Brasil é dono de BB Seguridade? 67,32%, mas essa informação está errada, tá? No finalzinho, quem ficar até lá com a gente vai aprender algumas questões sobre o programa de recompras que tem influência diretamente nisso. Mas o fato é que, se a BB Seguridade está trazendo bons resultados e boa parte desse controle está na mão do BBAS, do Banco do Brasil, eu vou arriscar aqui, tentar adivinhar o futuro. É muito provável que eles renovem isso. Não faz sentido, eu não consigo enxergar motivações suficientes para que esses acordos não sejam renovados. Mas vamos deixar o tempo responder isso. Combinado? Brasilseg. Também você não precisa ficar muito preso aqui olhando métrica e tudo mais. Eu vou te ensinar aqui a dar uma olhada mais geral, tá? Olha só, variação do primeiro semestre. Acho que é interessante, né? Já que a gente quer ver o acumulado, eles falam bastante do semestral acumulado. Cresceu no rural, cresceu no prestamista, caiu quase nada no vida, no residencial cresceu, no habitacional cresceu. Maravilha. E o empresarial caiu bastante. Bruno, isso é preocupante? Não, porque graficamente já está bem claro para você. O empresarial representa só 3%. Então, gente, de verdade, essa queda chama a atenção apenas por uma questão de curiosidade, mas eu quero saber aquilo que traz dinheiro mesmo para a empresa. Rural, prestamista e vida. Subiu 4,2%, 20% e caiu 0,8%, respectivamente. Então, o geralzão, a gente já sabe, cresceu. Prêmio emitido está crescendo, está maravilhoso, é isso que a gente gostaria. Um outro ponto aqui interessante também de olhar é a questão da sinistralidade. Quem consegue olhar esses três indicadores, sinistralidade, comissionamento e despesas gerais administrativas, sabe necessariamente olhar direitinho o que é o índice combinado ampliado. Isso já foi até tema para a gente poder discutir lá no nosso grupo fechado do Vida de Acionista. Isso aqui é bem legal para você ficar atento. Geralmente a gente olha para a sinistralidade. O comissionamento e despesa geral administrativa, ele é mais algo interno. Tá? A BB Seguridade ela consegue ter mais manejo. A sinistralidade pode acontecer algum evento macro fora do controle da empresa que vai fazer com que a sinistralidade oscile. Mas é óbvio que cabe à competência da empresa definir bem como é que ela vai fazer esses seus seguros para que a sinistralidade também não saia muito do controle. De todo modo, saímos ali de 27,8 para 26,8. Sinistralidade, quanto menor, melhor. Ótimo. É isso que a gente quer. Em linhas gerais, que é o consolidado de tudo, não é à toa que se chama índice combinado, porque ele combina esses três que eu acabei de te falar, ficou na casa de 66,3. Tá
ok, não está ruim não. Lucro líquido, para variar, cresceu, máquina de fazer dinheiro, não tem jeito. Brasilprev, já bem menos relevante, mas ainda assim é legal a gente falar um pouquinho, né? Vamos olhar aqui diretamente para o lucro. Nós tivemos uma queda de 26%, mas lembrem-se, voltando aqui rapidamente, a Brasilprev aqui ela corresponde, dependendo da sua forma de enxergar, a menos de 20% do resultado total. Já a nossa Brasilseg, ela representa mais de 70%. Então, dos males o menor, não vou ficar muito preocupado, porque no consolidado, a subida, o aumento que nós tivemos de Brasilseg compensou a queda de Brasilprev. Deu para entender essa dinâmica? Bruno, como é que você sabe isso? Olhando basicamente aqui o semestre acumulado de lucro líquido ajustado. Do primeiro para o segundo, praticamente ficou em linha, né? Não tivemos muitas alterações, mas vida que segue. E um ponto aqui é importante, tá? A gente estava muito acostumado a sempre olhar para a biosseguridade batendo recorde atrás de recorde. Uma hora eles iam chegar na tampa, mas é bom que eles continuem nesses valores elevados, que os seus investidores ficarão muito satisfeitos, comprando, é claro, a ação num preço adequado. Continuando aqui, nós temos a BB Corretora, já que os seus vários braços de atuação, todos aqueles que a gente citou no início, eles têm uma relação com a corretora. Se, de maneira geral, tivermos um crescimento das operações, a parte da corretora também vai subir. Saímos ali de 1,4 bilhão para 1,5, quase 1,6, um aumento de 12% em relação ao lucro líquido. Perfeito. E veja aqui a composição da receita, né? Olha lá, olha o quanto que representa quase 80%, pegando ali o segundo semestre de 24, o tanto que vem de corretagem na parte de seguros, né? É algo realmente relevante. E depois, como a gente tinha falado, a previdência com 12%. Em relação à margem líquida, também é muito legal a gente prestar atenção na questão da corretora, continua em patamares elevados, quase 60%. Guidance, projeções, isso é muito legal, porque a gente consegue ver se a empresa consegue ter realmente uma percepção muito boa do próprio negócio e aonde ela atua, que é o Brasil. Resultado operacional não decorrente de juros, né? Então a gente está falando da sua parte eminentemente operacional mesmo. Eles queriam no ano algo em torno de 5 a 10% e no primeiro semestre já estão com 8,8%. Isso significa o quê? Tá? Eles podem até desacelerar um pouco o seu resultado operacional no segundo semestre, que isso nem sempre acontece, mas se acontecer, não tem problema, que ainda assim, muito provavelmente, eles vão continuar dentro do intervalo que eles falaram, de 5 a 10. Se conseguirem manter essa pegada, ou até aumentar um pouco mais, isso aí vai acabar subindo, não tem jeito, né? Prêmios emitidos na Brasilseg. Aqui também é a mesma percepção, eles querem uma meta de 8 a 13% e eles estão com 5%. É horroroso, é horroroso. Eles precisam acelerar bastante no segundo semestre para que isso aqui entre pelo menos nesse intervalo. Bruno, como que deveria ser o segundo trimestre? Pelo menos ali, pelo menos uns 11%. Porque 11% no segundo semestre, mais 5% no primeiro semestre, dá 16%. Dividido por 2 períodos, né, que é o ano inteiro que eu estou olhando, 2 semestres, daí daria o valor mínimo de 8%. Então é um baita desafio. E reservas aqui de previdência, eles estão muito bem, obrigado. Não tem muito o que falar, não bateram até a meta máxima. Então tá tudo certo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso extra aqui do nosso conteúdo. Programa de recompras. Historicamente, desde 2015, eles fazem programa de recompras, mas muito tímido, 10 milhões de ações. Algo bem tímido mesmo, com uma relevância muito pequena, e nem sempre isso acontecia, tá? Lembrando, o programa de recompras, ele pode ser iniciado, pode ser aberto, mas não necessariamente ele vai ser executado, e nem vai ser executado na sua integralidade. Olha só o que aconteceu nesses períodos. Já lá de 2015, realmente teve ali uma quantidade de recompras, mas girou em torno de mais ou menos uns 33% do que estava proposto. Agora, esse plano aqui de recompra, ele está muito robusto, 64 milhões, maior do que todos os outros anos somados, isso é expressivo, chamou a nossa atenção, e eles já compraram bastante aqui. Outro ponto que você pode fazer uma análise, uma investigação da sua empresa é qual que é a velocidade de recompra que está acontecendo.
eles estão realmente recomprando? Eu fiz um breve retrospectivo, isso é estudo, é trabalho, é tempo, é disposição. Montei o gráfico desde o mês 8 de 23 até o mês 6 de 24. E olha como tem sido a recompra. 1 milhão, 4 milhões, 1 milhão e meio, 7 milhões, 5. Em janeiro não compraram nada. Depois 2,6, 6, 5, 6. E agora em junho eles compraram mais de 14 milhões. Olha que loucura. Em um único mês eles compraram mais do que eles estavam dispostos a comprar nos anteriores programas de recompras inteiros. Então foi bem expressivo mesmo, tá? Com um preço médio ali de R$ 32,20. Então você pode usar na sua análise que esse preço, a própria empresa está entendendo que está barato, tá? É uma das interpretações, não significa que é realmente a verdade, mas está relativamente barato. E o que vai acontecer com a nossa base acionária de 2 bilhões de ações pós-recompra se tudo for cancelado? A do Banco do Brasil não vai mudar nada, vai ficar com 66,25, então 1,325 bilhão de ações. Isso vai se manter inalterado. No entanto, essas que estão em circulação, elas estão sendo recompradas e provavelmente serão canceladas. Sairemos de 675 milhões para 610. Aquilo que era 33,75% se reduz para 31,5% e Banco do Brasil sobe para 68,5%. Forçando muito a barra aqui, seria algo próximo a 70%. E isso reforça, na minha opinião, que efetivamente eles não têm muito interesse em não renovar o seu contrato lá para 2030 e qualquer coisa, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Todas as projeções para pagamentos desse ano em relação a dividendos foram erradas. Várias casas de análises, várias questões que acabaram atrapalhando um pouco a percepção, principalmente em função da questão de programa de recompras. Se vocês quiserem um vídeo técnico específico trazendo aqui como é que seria, por exemplo, o dividend yield de BB Seguridade, caso ela não fizesse nada do seu programa de recompras, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo pequenininho, mas na prática, mostrando como é que eu faço os meus estudos, para que vocês possam acompanhar e no futuro vocês possam também fazer os seus próprios estudos e projeções. Combinado? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.